Presidente, o chamado Programa de Direitos Humanos mostrou que dentro do seu governo há grupos de tendências totalitárias que naquele documento tentaram confrontar o Poder Judiciário, o direito de propriedade, a liberdade de imprensa. O senhor até aqui conseguiu controlar muito bem esses grupos. A oposição diz que se Dilma Rousseff ganhar, ela não controla. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu se adivinhasse que você fosse fazer essa pergunta para mim, eu tinha trazido para você o texto dos direitos humanos de 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o texto de 1996 dos direitos humanos. Você vai perceber que naquele texto, tanto na questão agrária quanto na questão das telecomunicações, o texto é muito mais radical do que o nosso. Eu estou vendo que é aberto aqui, depois até vou conversar. Porque tanta braveza contra o texto feito no meu governo e porque tanto silêncio no texto feito em 2002 e 96. Porque é muito mais agressivo. Lá chega a se falar no controle social dos meios de comunicação. O que nós fazemos é regulamentar o artigo 221 da Constituição. Ou seja, muito mais brando. Entretanto, a ira contra nós foi muito maior e eu vou querer saber por quê. O senhor acha, a parte segunda da pergunta, que Dilma Rousseff, uma vez no governo, poderá controlar os radicalismos? Eu acho que ela vai controlar o radicalismo como eu controlei, como qualquer um tem que controlar. Até porque ninguém convive com o radicalismo. Ou seja, você pode ter a pessoa que tem seus princípios, as pessoas que defendem suas ideias, mas na hora que você governa, você sempre constrói o caminho do meio. Não é tudo que eu quero, não é tudo que os outros querem, é aquilo que é possível fazer. Essa é a lógica do sucesso de um governo. Bom, o senhor presidente várias vezes referiu-se às elites brasileiras como se fossem contrárias ao povo. O senhor fala muito em ricos e pobres, nós e eles. O senhor acha mesmo que hoje no Brasil existem brasileiros interessados na desgraça dos outros brasileiros? Não, eu não acredito, eu acho que nunca quis. O dado concreto é que a estrutura da sociedade brasileira, ela foi perversa. Primeiro, entre os escravizadores e os escravos, depois entre os portugueses e os índios, depois entre os senhores de engenho e os escravos, e ela vem permeando, ou seja, a consolidação de uma parte miserável sem nenhuma chance e uma parte cada vez mais elitista. Isso não foi por falta de crescimento do Brasil, porque de 1950 a 1980 o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo e essa distribuição não foi feita adequadamente. O que nós fizemos? Quando nós entramos no governo, tem uma tese que é o seguinte: dinheiro, mesmo que pouco, na mão de muitos, significa distribuição de renda. Dinheiro, muito, na mão de poucos, significa concentração de riqueza. E o que nós fizemos? Nós então começamos a distribuir. Você está lembrado? Não podia aumentar o salário mínimo porque causava inflação. Nós estamos aumentando o salário mínimo em 74% e não causou inflação. Nós criamos o Bolsa Família, que alguns diziam que era esmola, porque não sabem que muitas vezes o que um rico dá de gorjeta depois de tomar 3 doses de uísque no bar, dá para uma mãe levar comida para o filho comer 15 dias. Presidente Lula, o senhor voltaria a colocar em público o boné do MST, como o senhor fez algumas vezes? Voltaria. Eu coloco o boné do SBT, se você me der aqui, coloco do Corinthians, do São Paulo. São coisas diferentes. Não, eu coloco o boné do MST. Hoje eu vou ter um encontro com o Grito da Terra, se me der o chapéu, eu coloco. Porque, veja, nós temos que encarar que essa gente faz parte da realidade política do país. Você tem sectário no Sem Terra, sabe, que invade uma terra, que eu acho sectarismo, e você tem o sectário do outro lado que puxa um gatilho e mata um. Ou seja, esses dois tipos de sectário não constrói o Brasil que nós queremos construir. E estou falando para você de um cidadão, sabe, que é responsável pelo assentamento de 60% de tudo que foi assentado desde o começo da história do Brasil. Nós já desapropriamos 47 milhões de hectares de terras, nós já assentamos 540 mil famílias, não é pouca coisa. Bom, presidente, uma última pergunta ao senhor. Belo Monte, Telebrás, o senhor acha que o ressurgimento das empresas estatais é o melhor caminho para o Brasil? É um bom caminho. E a crise econômica provou isso. Imagina a crise econômica brasileira se não fosse o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Se não fosse o Banco do Brasil, a gente não tinha comprado a nossa Caixa em São Paulo. A gente não tinha salvado o Banco Votorantim e comprado 50%. Porque eu queria financiar carro velho.
O Banco do Brasil não tinha expertise. Para a gente formar, sabe, profissionais, nós íamos demorar um ano. A crise não poderia esperar. Então o que eu fiz? Como o Votorantim era o banco que tinha mais expertise em financiamento de carro usado, eu falei, vamos comprar quem sabe. Fomos lá e compramos metade. E pegamos outros bancos estaduais, salvamos e transformamos o Banco do Brasil no banco que é. Aí o Banco do Brasil passou a ser responsável por uma grande parte do crédito brasileiro. A Caixa Econômica, a mesma coisa, e o BNDES, a mesma coisa. Então, a Eletrobras, você sabia que o Brasil não permitia que as nossas empresas públicas, Chess, Eletronorte, participassem de licitação para construir hidrelétrica? Era um absurdo. Ou seja, eu tenho uma engenharia extraordinária criada pelo Estado brasileiro que está proibido de trabalhar.